Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, na disputa pelo Penta da Copa do Brasil e também do Penta do Brasileirão. O Cruzeiro estreou nesse final de semana contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, estreou com vitória, né? Uma vitória importante, 1-0, gol do Ábila. O Cruzeiro consegue os primeiros 3 pontos contra um adversário que tradicionalmente complica a vida do Cruzeiro no Mineirão, a terceira vitória apenas do Cruzeiro nos pontos corridos contra o São Paulo, com o mando de campo cruzeirense. Nem em 2003, nem em 2013, nem em 2014 conseguiram um resultado então importante, que alivia um pouco a pressão depois da eliminação para o Nacional na Copa Sul-Americana na última quarta-feira. O vexame do Cruzeiro, não tem como chamar de outra forma, né? O Nacional com uma campanha fraquíssima no Campeonato Paraguaio, disputando rebaixamento na competição nacional, e surpreendeu o Cruzeiro vencendo a partida e depois derrotando a Raposa nos pênaltis. É sobre isso e muito mais que a gente vai falar no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a debater com a gente pelo Twitter utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag RádioGDG, vai aparecer pra gente aqui a sua opinião, o seu comentário, a sua pergunta, enfim, você interage com a gente e ajuda a fazer o programa, que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de interação com a gente pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Aqui o mecanismo é um pouquinho diferente, né? Você coloca a hashtag EnqueteGDG na busca, né, do Twitter, seleciona a aba últimas e vão aparecer aí as 6 enquetes que estão abertas até a reta final do programa de hoje. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o São Paulo? Nota 4, 53%. Que nota você dá para o segundo tempo? Nota 4, também vencendo com 46%. Melhora um pouco a nota. Nota 7 aqui com 43%, por exemplo. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o São Paulo? Alisson, 35%. Ábila, 24%, outro 27%, o Henrique com 14%. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores? Evoluiu pouco, 38%, mas a maioria dizendo que o time manteve o padrão, 53%. Qual a sua expectativa com o atual time do Cruzeiro no Brasileirão? 52% falando em Libertadores, 24% em título, 23% meio de tabela e só 1% rebaixamento. Você aprovou a titularidade do Fábio e do Dedé, a grande maioria aprovando o retorno dos dois, 63%, somente o Dedé 35%, só o Fábio 1%, nenhum deles. Dedé muito bem avaliado, Dedé que jogou, né, e que começou muito bem a partida, né, ou o seu retorno à equipe titular contra o São Paulo, né, uma partida impecável, incorrigível do Dedé. Além disso, você pode participar com a gente pelo facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui o postzinho com a rádio de hoje, né, divulgando o programa de hoje. Você deixa seu recado logo abaixo também e deixa a sua participação. Vou passar a bola para o Sidney Júnior agora, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, para saber um pouco dessa expectativa sobre o Cruzeiro, Sidney. Cruzeiro perdeu para o Nacional, ganhou de São Paulo, né, nessa semana. Caiu na Sul-Americana, mas estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. Modifica a sua expectativa? Como é que você vê, né, no dia 15 de maio, o que você espera do Cruzeiro para a sequência da temporada, Sidney? Boa noite. Boa noite, João Henrique Castro. Boa noite, Wander Araújo, companheiro aí da bancada. Boa noite aos ouvintes. Pois é, João, essas 2 derrotas aí no campeonato local e principalmente aí na Sul-Americana desanimou bastante a gente, né? Foi, por um lado, o lado positivo, né, disso tudo é que desiludiu aí todo mundo, o pessoal cair na realidade, e não era um time para ganhar tudo também, e assim como não é o time para perder tudo, né, com essas 2 eliminações, né, 2 derrotas de mata-mata, mas é vexame mesmo, né, tanto pelo tamanho do clube rival quanto
pelo momento que os dois estão vivendo, né? Você falou bem aí, no Nacional disputando a parte de baixo do Campeonato Paraguai, que não é grandes coisas, né? E o Cruzeiro estava bem aí, outro dia estava sem jogo, estava jogando tranquilo aí, e desde aquele jogo contra o São Paulo, nesse meio tempo entre o primeiro e o segundo jogo, aí a coisa começou o time começou a falhar e a correr menos. Mas era obrigação ter vencido o Sul-Americana, né? Era assim, o torneio mais importante do ano, na minha opinião. Mas agora já foi eliminado, já foi, e agora é focar para tentar o pentacampeonato brasileiro ou na Copa do Brasil, né? Ou nos dois, se der a sorte. Mas o time tem que jogar sem desconcentrar e sem falhar, porque a falha, igual teve que acontece também, infelizmente foi numa hora errada, né? E esse tipo de momento assim, no futebol é crucial, né? Você não pode ter nenhum tipo de falha desse tipo, assim, de comprometer nem no ponto corrido, porque comentei no Twitter hoje, mas daí eu sempre venho falando também nesses anos aí que brasileiros são 38 finais, né? Então tem que jogar focado, concentrado para jogar jogo, entre aspas, esquecer, né, a tabela de classificação, não importa se você está em cima ou embaixo, com quem você vai enfrentar, se é parte de cima ou parte de baixo da tabela, vai ser sempre um jogo difícil. O que pode tornar o jogo fácil é o comprometimento dos jogadores, né, a movimentação e tudo. O jogo que pode se tornar depende do que os jogadores do Cruzeiro fizerem em campo, né? Então tem que pensar assim, que todo jogo é final e todo jogo é importante. Então a gente já venceu a primeira final, um resultado muito importante, tanto pelo histórico quanto pelo momento, né? Historicamente, nos pontos corridos, tinha o azar aí de não conseguir vencer, né, o rival tricolor, mas também pelo momento que estava aí já começando a estar, né? Alguns, inclusive, referências assim, que fica gostando de criar crise também, inventando essas coisas idiotas aí, e foi bom para o grupo também ganhar confiança, e a expectativa minha é disputar pelo menos a Libertadores, né, que na minha opinião é obrigação, né, tanto pelo investimento quanto pelo tamanho do clube. Então tô confiante aí que o time vai fazer uma boa campanha. O que não necessariamente significa que vai jogar bem, né? Porque o estilo de futebol, o time do Mano é sempre time mais recuado, não é um time que fica o tempo todo na frente. E a parte aí a torcida vai ter que ter um pouquinho de paciência. Então, e o que vale no futebol brasileiro e principalmente no Brasileirão é o resultado, né? Sem dúvida, Sidney. Eu acho que é importante a gente pensar algumas coisas de quarta-feira para domingo também, né? O Maior de Minas está aqui dizendo que vai ouvir a Rádio DG hoje, mas não está gostando de como o Cruzeiro está displicente nos jogos. De quarta-feira para domingo, o Cruzeiro teve 3 baixas, 2 na verdade, né? Já que o Rafael Sobis viajou para o Paraguai, mas não pôde jogar, e agora também vai ficar algumas semanas no departamento médico. O Thiago Neves lesionou, o Mike foi negociado com o Palmeiras, e nesse sentido o Mano teve que promover alterações no time, né? O Cruzeiro formou contra o São Paulo, né? Foi escalado com o Fábio no gol. Isso aí foi uma opção aí do Mano justificada, dizendo que a reta decisiva era momento de manter o Rafael, mas que agora é hora de ver um pouco em que nível que o Fábio está. O Lucas Romero foi escalado na lateral direita, mudando aí o Mike. Léo, né, permaneceu. Caicedo deixou a vaga para Dedé. Diogo Barbosa na lateral esquerda, volantes Hudson Henrique, Arrascaeta e Alisson, Rafinha e Ábila, né, modificando aí a frente, que teve Thiago Neves e... não, acabou atuando contra o Nacional também. Mas eu queria saber do Vander, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, que vai estar aqui debatendo com a gente também, sobre essas mudanças, né? O que o Cruzeiro teve de diferente, né, com o Romero na lateral direita, o Mike faz falta para essa função, por exemplo. Dedé retornou bem, o Fábio retornou bem, a participação da linha ofensiva formada com Alisson, Rafinha, Ábila e Arrascaeta te agradou mais do que a dos últimos jogos. Enfim, uma análise do que o Cruzeiro apresentou a partir das mudanças que o Mano fez na escalação. Vander, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite, Paulo Costa. Boa noite a todos os guerreiros dos gramados. Salve, salve, galera. João,
essa formação tática do Mano não me agrada muito, não. A displicência tática do Alisson é impressionante. Ontem ele deu 2 arrancadas e morreu o jogo inteiro. Ele não se compromete em marcar em cima, ele fica só cercando o Lourenço e não é efetivo na marcação como se precisa para o futebol moderno hoje. O pessoal critica muito o Rafael Sobis quando ele estava jogando de ponta esquerda, ponta direita nas extremidades, que ele ficava mais como um assessor do lateral do que efetivamente como um atacante. Mas infelizmente o futebol hoje precisa de comprometimento para recompor, porque se o time não recompor, o outro time vai atacar com 1 a mais. Então a disciplina tática nesse sentido é muito importante. O Alisson, para mim, ontem foi uma displicência, uma enganação com o futebol ontem absurda. Não sei se a galera vai cornetar muito esse comentário meu, mas ele tá sendo mais o Alisson votado como melhor em campo. O João, você me desculpa, ele deu um pouquinho de raça no segundo tempo, deu passe pro gol do Ábila, mas para mim enganou o jogo inteiro. Com a falta de comprometimento tático, ele errou 3 passes que foram vergonhosos. O Arrascaeta toda hora pedia para ele poder passar, ele não passava. Eu estava assistindo o jogo de frente para ele no segundo tempo, então eu estava no vermelho, setor vermelho. Infelizmente, vergonhoso para mim a postura do Alisson. E não foi só eu que percebi isso, não. Todo mundo que estava naquele setor fez a observação que o Alisson muito displicente no jogo. O Diogo Barbosa chamou a atenção dele 3 vezes, falou aqui, eu preciso que me ajude. Ou você me ajuda, ou vai ficar difícil. E ele não cerca Lourenço danado. Para mim, o pior em campo para mim foi ele ontem. Para alguns pode ter sido melhor pela assistência que ele deu pro gol, mas comprometimento tático hoje é muito importante. Outro detalhe, o Rafinha é muito comprometido. O Rafinha tem essa característica, mas ele não consegue render o que o Robinho vinha rendendo. A qualidade que o Robinho tem no passe é impressionante. Acho que essas perdas que o Cruzeiro teve por lesões, elas significaram muito para o time. O time sentiu muito a perda do Robinho, a perda do Rafael Sobis, que é muito comprometido taticamente com o grupo. O Ábila é um bom jogador, finaliza muito bem, mas ele não acompanha o ritmo que o Cruzeiro precisa. E o esquema tático que o Mano adotou, o Rafael Sobis é mais importante para o grupo do que o Ábila. Então, enxergando a visão tática do time, essa postura que o Cruzeiro adotou ontem, com o Romero no lateral, Rafinha na direita, Alisson e Diogo Barbosa na esquerda, para mim o Alisson tem que entrar nos 15 minutos finais do segundo tempo e torcer para ele fazer alguma coisa, porque se depender de iniciativa dele para ele poder dar resultado, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade. Acabou de sair aqui agora um gol a gente está assistindo a televisão aqui, torcedor, o gol do Atlético Paranaense do Curitiba, diminuindo o placar, só para comentar. Acho que o comprometimento tático desculpa, até de Goianiense. O comprometimento tático do Rafinha é excepcional, diferentemente do que acontece com o Alisson. Se nós tivéssemos dois jogadores com o mesmo comprometimento, o resultado em todas as partidas seria diferente. Comprometimento, galera, que eu estou falando, é ir pro ataque e ser objetivo. Para ficar igual enceradeira dentro de campo, meu amigo, tem muita gente aí que domina a bola e vira a bola para o lado e não é eficiente. Eu repito aqui, João, no início do ano nós falamos muito sobre as características do elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro, ele tem os carregadores de piano, ele tem os coadjuvantes e ele tem os jogadores que são protagonistas. Agora, é preciso que cada um aceite o seu protagonismo, aceite ser coadjuvante e aceite ser um carregador de piano. Acho que o Mike deixou o elenco justamente por isso, porque ele não aceitou ser um carregador de piano que o time precisava. Displicente demais no jogo contra o Nacional, ineficiente quando precisa subir o ataque, cruzamentos pífios, muito diferente do Mike 2013, 2014, onde ele tinha um elenco muito forte nas mãos
e um elenco muito forte carrega 2 ou 3 que são abaixo da crítica. Acho que até vínhamos conversando no grupo do Guerreiro dos Gramados aqui sobre essa característica. Alguns acham que a troca do Mike pelo Rafael Marques vai ser uma péssima troca para o Cruzeiro. Eu acho que como ela foi realizada para o Cruzeiro é bom, porque o Cruzeiro vai ficar em definitivo com o Rafael Marques, adiou o contrato do Mike por mais 2 anos, prazo até 2020, e em 2018 o Mike joga. Se realmente crescer no futebol, vai poder voltar e dar um resultado melhor para o Cruzeiro. Se não, vai com mais uma vez ser mais um foguete molhado, João. Vai contigo. Nisso a gente teve até, você está dizendo aí, um pouco sobre as mudanças do time e avaliando, por exemplo, o Alisson com baixo rendimento. Enfim, eu não acho que o Alisson é coerente, a galera que está votando no Alisson como melhor em campo. Gosto, inclusive, do compromisso tático que o Alisson demonstra nas partidas. Acho que o Rafinha tem outro grau de maturidade, aí eu concordo que o Rafinha é até superior nesse quesito, e claro, destacando também o retorno do Dedé e do Fábio ao time, que para mim voltaram, né? O Fábio não teve muita dor de cabeça, em parte porque o Dedé fez uma partida muito boa também. A gente vai seguir falando do Cruzeiro. Eu quero ouvir, por exemplo, né, um pouco da avaliação, né, da bancada aqui sobre o Lucas Romero ganhando espaço no elenco, ainda que na lateral direita, se a galera vê potencial nele para entrar no time. Mas antes a gente vai botar aqui um áudio, né, do torneio quadrangular de sub-20 que aconteceu em São João del Rei, né? O Sidney Júnior, que está aqui debatendo com a gente, esteve lá, né, presente no estádio. O Cruzeiro teve transmissão no site, né, em tempo real. Gol do Curitiba agora, 20 minutos segundo tempo, 3-1, golaço de falta. Curitiba vencendo com autoridade o Atlético Goianiense a partir de agora. E a gente vai ouvir aqui um pouco o Emerson Ávila, que assumiu o time sub-20, né, após a demissão do Marcos Valadares, né, que foi o comandante do Cruzeiro sub-20 na última temporada e no início desse ano também, com a eliminação para o Criciúma na Copa do Brasil sub-20. O Marcos acabou sendo dispensado, e o Emerson Ávila, conhecido da torcida cruzeirense aí, que foi treinador do time principal em 2011, assumiu a base e vai falar um pouco pra gente aí sobre as expectativas com as categorias de base do Cruzeiro para a temporada 2017. Guerreiros em Debate. Fala, Guerreiro dos Gramados, aqui é o Sidney Júnior, diretamente de São João del Rei. O Cruzeiro acabou de conquistar o torneio quadrangular. Eu estou aqui com o Emerson Ávila, o treinador. Ô Emerson, qual a importância dessa conquista para a temporada toda? Vencer é sempre importante, né? Na base a gente prioriza a formação dos nossos jogadores, mas a gente entende que o processo passa pelo caminho das vitórias. E vencer o nosso maior rival é sempre importante. Foi uma partida muito bacana, com torcida dos dois lados. A gente fica muito feliz por ter conquistado esse título. Guerreiros em Debate. Bem, a gente escutou o Emerson Ávila falando sobre a importância, né, não só de vencer na base, mas também de formar novos jogadores, né? O Cruzeiro, que tem 2 jogadores convocados para a seleção sub-20, né? É até um tempo já que o Cruzeiro não tem 2 jogadores convocados para a seleção sub-20 que não sejam, por exemplo, um deles o goleiro e tal, o Vitinho, o lateral, e o Pablo, recém-chegado, né, do Santa Cruz, se eu não estou enganado. Não acho que não é Santa Cruz, não. Vou dar uma pesquisada aqui agora, porque o Cruzeiro negociou algum jogador por empréstimo e acabou atraindo o Pablo. Agora não lembro se é Vitória, Santa Cruz. Vou pesquisar aqui enquanto o Sidney fala. Mas, né, o Sidney daqui dizendo, inclusive, que quer falar sobre o Sub-20, sobre o que ele viu nesse torneio lá em São João. Teve empate com o Atlético de São João del Rei, por exemplo. Início de trabalho do Emerson Ávila, mas que já começou com um título, né, Sidney? Pois é, João. Agora ele falou aí, e é importante formar o jogador, principalmente, né? Mas os 2 jogos que eu pude ir, acompanhar de perto, vi um time bem já maduro, assim, posicionando bem no ataque. Na hora que eu conseguia atacar, o time soube controlar bem também. E foi no saldo bastante positivo, não só pelo resultado, mas o que me agradou mais foi o que o time estava jogando, né? Eu tive presente em 2 dos 3 jogos, e a torcida do Cruzeiro também teve a festa bacana lá na chegada, na entrada, né, do time no campo.
A gente até subiu o vídeo ao vivo lá na hora e tal. Uma festa ali bem bacana mesmo. Foi na final, né, que foi com o Atlético Mineiro, o João Luiz que fez o gol. E quando ele foi substituído, passou ali em frente à torcida, fez sinal assim de raça, cantou aquele trecho de música que insulta o rival. Foi a turma lá, veste a camisa mesmo. Teve acho que atacante lá, o Marcelo, né? Ele tá com a mão machucada e ele ainda pulou lambrado, fez festa. O Rick Senna também, o pessoal tudo fazendo festa, né? E o Cezinha foi o jogador ali que mais chamou atenção, né? Pelo momento que ele entrou, deu uma movimentação muito boa e no geral foi tudo muito bom mesmo. Foi legal a torcida participando o tempo todo ali, cantando. Engraçado ali o momento, depois vocês pesquisem aí no site do Cruzeiro, o Ante Eduardo, né? Que semelhança física bastante, né? Ele é bem parecido com o Ezequiel do time titular. E é isso aí, o time tá no caminho certo, pelo que eu acompanhei do torneio. E fica aí o abraço aí pro Emerson Ávila, né? O Célio Lúcio, jogador que tá lá na comissão técnica, né? O Toninho Assunção também aí tá responsável, tá fazendo um trabalho bem bacana. Então a gente, pelo menos na base, a gente está animado pelo que pode ter no profissional, talvez até neste ano ainda, que vindo no torneio já tem jogador lá, igual esses que eu citei, que já tem condição de compor o elenco, João. E mais um golaço do Curitiba de falta aqui, 4-1, o Atlético Goianiense não vai fazendo frente ao Curitiba no encerramento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Pablo foi trocado pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem até o direito de adquirir tem a prioridade na aquisição dos direitos econômicos do Pablo com o Santa Cruz, né? Com o Sport, desculpa, no empréstimo do Mena ao Sport. Então, parece que na negociação com o Williams, com o Goiás, o Cruzeiro também ia selecionar algum valor da base do Goiás. O Cruzeiro tem feito uma captação um pouco mais agressiva, né? O Raniel é resultado disso, o Marcos Vinícius é resultado disso, né? O Cruzeiro captando jogadores em clubes médios, especialmente do Nordeste. O Pablo é uma das esperanças disso, já está convocado aí para a seleção Sub-20. Agora, Vânia, você estava analisando, por exemplo, os cruzamentos do Mike, etc. O Lucas Romero, ele demanda uma discussão especial no elenco do Cruzeiro. Sempre aparece o papo da insatisfação do empresário, da tentativa de alocar ele no futebol europeu, né, pouco aproveitado. A gente tem aí uma ideia de dupla de volante titular, dificilmente ele é colocado como opção. Atualmente o Hudson Henrique, tem o retorno do Ariel Cabral, o Lucas Silva entrou na partida ontem, tem o Nonoca, né, o Lucas Ventura, enfim, o Cruzeiro tem opções para o setor, e o Lucas Romero tem tido muita dificuldade de ter chances no meio campo. Ontem ele atuou na lateral direita, né, que já era uma função que ele fazia no futebol argentino em algumas ocasiões, já tinha feito no Cruzeiro também, e o Cruzeiro no momento só tem o Lennon, que acabou entrando no segundo tempo. Você acha que o Romero pode acabar achando o lugar dele no elenco como lateral direito, já que a posição de volante está tão concorrida aí, Wander? Claro que acho, João, e não comprometeu, né? Às vezes que o Lucas Romero entrou na lateral direita, ele foi eficiente e não comprometeu, diferentemente daqueles que vinham atuando na posição pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma base excepcional, João, e é inadmissível que o Cruzeiro não revele atletas de ponta para o futebol brasileiro. O Cruzeiro tem uma característica excepcional de formar bons jogadores. Nós temos uma escola, uma academia, uma universidade de atletas muito boa. Então nós temos condições de revelar para o time profissional o Cezinha, que já vem despontando, já vem jogou bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, já é destaque na seleção Sub-20. Então nós temos bons jogadores no plantel que podem subir e ser agraciados com vestir o manto estrelado. O Cruzeiro tem essa característica de mostrar ao mundo bons jogadores. Então demanda que eles tenham o comprometimento, a dedicação, o empenho e principalmente a sabedoria de lidar com a carreira profissional.
Infelizmente o atleta, quando ele sobe hoje, ele fica deslumbrado por tudo que acontece na vida e se entrega aos benefícios que a vida lhe proporciona sem medir a água e o fubá, né? Medir o que é arriscado e o que é bom para sua carreira. O Cruzeiro tem muito a crescer com o Cezinho, muito bom jogador. Eu acho que se o Mano der oportunidade para ele, ele vai conseguir se destacar. E o Romero também. O Romero tem uma pegada firme na lateral direita, a coisa que não vinha acontecendo com o Mike. Nem o Ezequiel estava atuando bem, estava fazendo uma boa sombra para o Mike, mas infelizmente se lesionou. A gente não sabe quanto tempo que vai demorar para voltar com eficiência. E o Lucas Moura entrou ontem, não comprometeu, jogou com eficiência, subiu bem ao ataque. Acho que pode ser uma opção para o técnico Mano Menezes. João, na passagem anterior eu não tive a oportunidade de falar, acabei não falando sobre o Dedé. Cara, o Dedé, além de um líder dentro de campo, é de um caráter, uma fibra moral excepcional, cara. Tem que elogiar a postura do Dedé com o elenco. É um cara de grupo, é um cara que ajuda a equipe. Ele não está preocupado com o desempenho pessoal dele, ele está preocupado em fazer o melhor para a equipe. A entrevista que ele deu com o Léo, abraçando o Léo no final do jogo, a personalidade que ele teve, cara, é ímpar, é singular. A história dele como campeão brasileiro em 13 e 14 e a dedicação que ele tem a esse grupo do Cruzeiro é excepcional. Acho que o Dedé já merece até jogar com a braçadeira de capitão, pela liderança que ele exerce com o grupo, pela liderança que ele exerce contra os adversários. Acho que é uma característica que a gente tem que valorizar do Dedé. E o Fábio voltou bem, né? Já conhece a história do Cruzeiro, já está acostumado com tudo que viveu no Cruzeiro. Rafael substituiu o Fábio à altura, ou até melhor em muitos jogos, mas em termos de titularidade, por toda a história que o Fábio tem no Cruzeiro, ele estava no direito dele de exigir a sua volta ao time titular e fez. Espero que faça jus a essa titularidade, João. Wander, a gente fica na torcida também, né, para que essa disputa, aliás, entre o Fábio e o Rafael seja uma disputa saudável, porque afinal de contas o Cruzeiro que vence, né, com isso. E claro, tanto as declarações do Fábio quanto as do Rafael sempre reforçam o clima de amizade que existe entre os dois. O Maior de Minas está dizendo que o Dedé é um mito, joga muito e deu a segurança que o Cruzeiro precisa. A Marlene Moura Costa aqui no Facebook está dizendo que o Cruzeiro venceu, porém não convenceu. O time ainda precisa melhorar muito e necessita de um centroavante urgente. Precisa de um finalizador de verdade que saiba fazer os tão sonhados gols perdidos em nossas últimas partidas. Mas que gostou muito, que já estava demorando, a volta do Fábio e do Dedé. Essa primeira rodada está se aproximando do final, 32 minutos, né, no Couto Pereira, 4-1 para o Curitiba, uma primeira rodada de goleadas, né? O campeonato teve aí Bahia vencendo por 6-2, o Palmeiras e a Ponte por 4-0, o Curitiba fazendo 4-1, ou jogos de muitos gols, o Fluminense 3-2, né, também fazendo 3-2 no Santos, e uma rodada de tropeços importantes, né? O Cruzeiro estreia com vitória, mas a gente já teve o Corinthians empatando em casa com a Chapecoense, o Flamengo empatando em casa com o Atlético Mineiro, o Santos sendo derrotado ainda aqui no Rio de Janeiro, o São Paulo perdendo para o Cruzeiro também. Então a vitória é algo a ser comemorado nesse momento. Estrear com vitória é muito bom. E o Cruzeiro que encerra a primeira rodada, portanto, a não ser que tenha uma profusão de gols aí a partida do Curitiba Atlético Goianiense termina empatado. O Cruzeiro termina a rodada na 7ª colocação, vai enfrentar na próxima rodada até aqui, se o Atlético Goianiense tomar mais 2 gols, ele sobe uma posição, mas até aqui o 19º, lanterna, empatado com o Vasco Sport, que estreou com uma derrota contundente para a Ponte Preta. O jogo acontece no domingo, às 19 horas, na Ilha do Retiro. O Sport poupou jogadores na estreia do Campeonato Brasileiro, porque disputa a final da Copa do Nordeste na quarta-feira contra o Bahia, o jogo de ida. O Campeonato Pernambucano ainda nem acabou, né? O calendário dos times do Nordeste, como o Sport, que disputa a Copa do Brasil, Sul-Americana, Copa do Nordeste, etc. O Sport tem o pior calendário da Série A nesse ano, e é provável, possível, que às vésperas do jogo de volta da final
da Copa do Nordeste na próxima semana, se eu não me engano, o Sport repita essa opção contra o Cruzeiro no final de semana e mais uma vez joga com reservas. Acho que tem uma opção arriscada, né? Porque o Sport tende aí, né, pelo grau de investimento, etc., a namorar o rebaixamento, a ter uma campanha um pouco mais próxima da metade de baixo, e esses pontos podem fazer falta. Não dá para garantir que o Sport jogue com reservas no domingo. Talvez aconteça. Mas independente disso, Sidney, depois de estrear com vitória, sendo um jogo fora de casa, sendo um confronto que o Sport precisa se reabilitar, o que esperar do Cruzeiro no próximo final de semana? Ô, João, o que a gente espera do Cruzeiro é sempre que ele possa ser um time pelo menos competitivo e que vença, né? Tem a obrigação de ganhar, como qualquer jogo, né? Mas tem que aproveitar que o time do Sport com quase certeza vai continuar, né? Até porque a Copa do Nordeste tem um peso muito, né, pelos times nordestinos, até mesmo por aqueles que estão disputando o campeonato nacional da primeira divisão. Então, igual o pessoal brinca que é a Lampions League, né? É um torneio bem competitivo e o pessoal valoriza demais lá. E se o Sport vier com... Vier não, né? Se julgar, né? A gente vai julgar lá. Se o Sport entrar com o time reserva, teoricamente facilita, né? Mas não significa que vai ser um jogo mais fácil do que se fosse o time titular também, porque é aquele negócio, né? O time reservas vão querer mostrar serviço, até porque o time do Sport, pelo que a gente tem vendo, que a gente está vendo aí, né? Tem visto, tem ali uns 11 titulares, né? Bons jogadores, né? E estão encaixados, mas o banco parece que é fraco. Eles vão querer mostrar isso e o Cruzeiro tem que aproveitar que o banco é mais fraco deles também, e aproveitar e vencer fora de casa, que é muito importante. Igual eu falei aí, todo jogo é uma final, tem que esse jogo uma final como de fato né? Vale os 3 pontos, os mesmos 3 pontos contra o São Paulo vai valer contra o Sport, e a gente tem a mesma obrigação de conseguir esses 3 pontos e ter uma campanha mais regular e tranquila nesse campeonato brasileiro desse, e quem sabe aí conseguir qualidade. Inclusive o Mano falou, né, na entrevista lá, que o time tem que ser regular, e o time sendo regular vai conseguir bons resultados, que é o que todo mundo espera, né, João? A combinação vencer o São Paulo em casa, vencer o Sport fora, é uma combinação que no máximo aí 2, 3 times vão conseguir ao longo do campeonato. O São Paulo ainda que não viva um bom momento, né, tem elenco, tem investimento para poder pensar em G6 pelo menos, ou seja, deve surpreender boa parte dos rivais fora de casa. E o Sport, por sua vez, costuma vencer ao menos metade dos seus jogos na Ilha do Retiro. Então, chegar a 6 pontos nessa combinação de jogos, né, seria um início muito bom no Cruzeiro. Claro, o melhor início possível, né? Mas seria um início muito bom também pelo grau de dificuldade da tabela. O Cruzeiro tem uma tabela desenhada com jogos muito difíceis no início do campeonato. Né, a metade do turno é o momento em que a tabela fica um pouco mais acessível para o Cruzeiro, pensando nos investimentos adversários. Eu concordo com o Sidney, cada jogo é um jogo, mas fazer esses 2 jogos, pegar o Santos depois, o Cruzeiro tem a pressão de estrear bem e largar bem no campeonato com jogos muito duros, né? E a gente espera aí, e dá para ter essa expectativa, né, Wander, de vencer na Ilha do Retiro, especialmente se o Sport acabar poupando jogadores mais uma vez, e conseguir aí um início muito forte, com uma combinação dupla de resultados que praticamente ninguém, né, vai conseguir no campeonato também. Dá sim, João. Tem grandes chances de vencer o Sport lá em Recife. É um jogo muito difícil, é um dos adversários que mais trouxe dificuldades para o Cruzeiro ao longo da história, né? O Cruzeiro sempre teve dificuldade para poder vencer o Sport lá na ilha. Vai ser um jogo difícil, até pelo calor, né? O clima em Belo Horizonte hoje está um clima ameno, e vamos pegar muito calor lá em Recife. Queria mandar um abraço aqui pro Marchos, né? Patrick Marchos, que é torcedor do Sport Recife.
campeão brasileiro de 87 e vai estar lá no jogo, lá assistindo o jogo lá, vai parceiro nosso aqui do Guerreiro dos Gramados aqui, e sempre interage conosco aqui. O João, é uma bomba, cara. Pode falar agora, você quer que aguarde um pouquinho? Posso falar? Manda ver aí. Cara, é o seguinte. Tá igual que esse programa. Situação do Cruzeiro a situação do Cruzeiro é complicada, João. O Cruzeiro já vinha negociando o Mike com o Palmeiras há bastante tempo. O Palmeiras queria o Mike no lugar do William no início do ano. O Cruzeiro preferiu segurar o Mike a liberar o William, e agora me libera o Mike pro Palmeiras. Se liberou agora, 4 meses depois, por que não liberou o Mike no início do ano e segurou o William? O William foi a aposta do elenco do presidente cruzeirense, do Bruno Vicentim, no início do ano passado, para ser o 9, não conseguiu desempenhar a função como o time precisava, não jogou bem na posição de centroavante, posição que ele não era eficiente. Foi para o Palmeiras, tem jogado nas beiradas de campo, tem tido um resultado mais eficiente. Aí segurou o Mike, aí passa 4 meses, me libera o Mike. Eu acho que pro Mike vai ser bom, vai ganhar novos ares, vai ter uma oportunidade diferente ou não sei, a gente nunca sabe o que vai ser a história no futebol, mas é inadmissível essa falta de planejamento, essa falta de convicção da diretoria cruzeirense. Se não estava certo do que fazer com o jogador, por que não negociou ele antes? Então, eu acho que o Dr. Gilvan, cobro muito o Dr. Gilvan, já bati na mesa aqui várias vezes para poder chamar a atenção do Gilvan. Eu acho que, eu já falei outras vezes, que no meu entendimento, o cargo de presidente do Cruzeiro ele é mais importante do que do governador do estado, e o Gilvan, ele não está respeitando, mais uma vez, as cores do Cruzeiro. A cada dia fica mais evidente que o mérito da conquista de 13 e 14 foi do senhor Alexandre Matos, que tinha total liberdade para poder exercer o cargo com competência e trouxe para nós 2 títulos. Diferentemente do Dr. Gilvan, que dia após dia só faz cagada. Então acho que o Cruzeiro deu um tiro no pé no início do ano, mais um tiro no pé agora. Acho que o Cruzeiro tem que se policiar na hora de ir para o mercado, na hora de fazer novas contratações. Só que tem um detalhe, João. O Cruzeiro está trazendo um outro lateral direito que é ponta no cenário nacional, já jogou fora, já jogou na Europa, já teve passagem pela Espanha e pela Itália. Acho que essa semana ainda deve ser anunciado aí. Não vou falar o nome ainda, porque a fonte pediu para não revelar. Então, como eu sou profissional, eu não vou revelar. E eu sou profissional na área jurídica, né? Então não tem comprometimento algum com a área jornalística. Então eu não preciso revelar minha fonte. Então não vou revelar o nome. Mas o Cruzeiro, essa semana, ainda vai anunciar o nome de ponta aí pro elenco cruzeirense. Vai contigo, João. O Cruzeiro tem um pouco essa carência na lateral direita. Vou botar um trabalho pro Sidney aqui, Sidney. Bota aí rapidinho aí na produção. Enquete rápida, se você aprova a troca entre Mike e Rafael Marques. Eu também acho, né? Essas trocas que o Cruzeiro fez com o Palmeiras, é claro que elas viabilizaram o Robinho, né? E eu acho que o Robinho, de todo mundo que zanzou pra lá e zanzou pra cá, é o melhor jogador, né, dessas trocas todas. Mas, por exemplo, a troca do William para viabilizar o Robinho esse ano, para mim era desnecessária. O Cruzeiro tinha os direitos fixados do Robinho, então eu acho que foi uma troca ruim também. Mike pro Rafael Marques não me agrada também, né? O Rafael Marques não é um jogador que eu gosto tanto, né? Que queime minha língua aí também, né? Mas não tenho grandes expectativas. Acho que vai acabar jogando bastante, né? Pelas condições do elenco, né? Pela lesão do Sobis agora, por exemplo. E se estrear marcando o gol, vai jogar.
né? O Henrique Dourado no Fluminense, por exemplo, assumiu a titularidade e tem feito muitos gols, né? Não duvido que o Rafael Marques possa conseguir isso, não. Mas minha aposta, meu feeling, não seria essa. Eu acho que eu teria um pouco mais de ressalva em relação ao Rafael Marques. Eu tava dizendo que o Cruzeiro venceu o São Paulo nos pontos corridos em Belo Horizonte, mas também Arena do Jacaré, etc. Então vi que tá no ar já a enquete, né, Sidney? Mas o Cruzeiro venceu 3 vezes o São Paulo agora com essa. E o Sport, no Nordeste, o Cruzeiro só venceu 2, né? Em 2009, tô pensando em pontos corridos, né? Em 2009 e em 2016. Tudo bem que o Sport não jogou a Série A em 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, né? Mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas no Nordeste. Só em 2009 e em 2016 o Cruzeiro venceu o Sport no Nordeste. Sabe o que quer dizer? Se o Cruzeiro faz 6 pontos, né, no final de semana, é o primeiro time do Cruzeiro nos pontos corridos a vencer São Paulo no Mineirão e Sport na Ilha, né? Nenhum conseguiu fazer isso, né? E mais que isso, os times campeões brasileiros, né, não conseguiram vencer nenhum desses jogos. Mas o Sport, só o time de 2014 enfrentou, né, o 2013 e 2003 não, e foi empate em 0-0. O grau de dificuldade dessa tabela do início do ano é revelada pelo confronto direto, pela história desses confrontos. E a gente espera que o Cruzeiro possa começar muito bem o campeonato, conseguindo aí essas vitórias e conseguindo aí se firmar na briga pelas primeiras colocações já no início do campeonato. Agora, Sidney, você também, quero saber um pouco sua opinião. Mike pro Rafael Marques, te agrada? Pois é, João. Queria desculpa aí de interromper, né? O Rafael, pra mim, não agrada, né? Essa troca. O Rafael Marques, a gente já sabe o que ele pode jogar, que ele já jogou, é um jogador mais veterano, né? E ele é o melhor, as melhores atuações dele foi pelo Botafogo. E a gente vai ter já tô, né, prevendo assim, um problema, né? Esse problema 9 e tal, que é bem provável que aconteça de o Mano insistir, inventar que ele vai jogar de centroavante. Aí, se fizer isso, aí a coisa vai ficar ruim pro nosso lado, porque ele é jogador que rende mais pelos lados, né? Aí vai virar aquela história do Willian, igual o Wander lembrou aí, aqui estava improvisado no meio, e eu o ano passado, um ano inteiro falando que ele é jogador de lado de campo, que rende mais, e foi pro Palmeiras. Eu falei lá, né, para ficar com vantagem, mas eu avisei que se ele jogasse pelo lado que ele render lá no Palmeiras, e ele tá rendendo lá no Palmeiras, então o Rafael Marques, se ele vier para jogar na posição certa dele, para no máximo compor o elenco, porque ele nem na melhor trajetória lá no ápice da carreira dele é jogador para colocar, por exemplo, o Rafinha no banco, né, ou o Thiago Neves no banco ali pelo lado. Então não faria essa troca não, mas a gente entende também que o Mike estava sem confiança, né? Parte disso que eu discordo muito, que não sei se foi base, né, se foi critério para troca, mas a questão do não gostar do jogador, perseguir o jogador, se isso foi critério para a diretoria resolver trocar o jogador. Isso eu sou contra levar a torcida assim, nesse sentido, como critério, né? Mas o Mike realmente estava mal, mas parte da torcida perseguiu o cara, mas o jogador estava sem confiança. O Mano aí deu, se não me engano, 10 jogos seguidos, né? Para ver como é que ia atuar, e ele acabou não correspondendo à altura, né? Teve até atuou ali, tipo, nota 7, assim, fez o básico e foi tranquilo, não comprometeu, mas a gente esse ano tá com uma expectativa um pouco maior, né, sobre o time, e é isso aí, jogador sem confiança não adianta. Então, pra frente aí, empresta, um time bem encaixado aí, igual jogadores bons, igual o Palmeiras, ele pode se destacar, né? Mas no geral eu discordo dessa, João.
Também não me agrada, mas até aqui a maioria dos torcedores está gostando, viu? 70% aprovando, 18% dizendo que tanto faz e 11% só pensando como a gente. Fomos minoria nesse processo aí. A gente tem que agora passar pelos resultados, né, pelos diagnósticos especializados. A gente vai ouvir daqui a pouco com o nosso correspondente do futebol americano, Felipe Fraga, que esteve presente, né, no confronto contra o Betim Bulldogs, recorde de pontuação, né, na história do futebol americano. Vai falar um pouquinho desse massacre cruzeirense no futebol americano também. Mas a gente tem outras notícias, por exemplo, o infantil e o juvenil, que jogam nessa terça-feira contra o Atlético Mineiro na Toca da Raposa 1 pela terceira rodada do Campeonato Mineiro nas duas categorias. 9 horas da manhã o Cruzeiro infantil entra em campo, às 11 entra o juvenil. O infantil está buscando reabilitação, foi derrotado pelo Dínamo no Campeonato Mineiro por 2-0 no último final de semana. Não nesse agora, no anterior a esse. Esse final de semana não teve jogo do Sub-15, que esteve, né, disputando a Copa Nike Sub-15 e foi vice-campeão. Acabou derrotado pelo Palmeiras na final. Os grandes clubes do Brasil representados, o Cruzeiro Sub-15 conseguiu chegar à decisão, acabou perdendo por 4-2, e é por isso, inclusive, que a rodada do Mineiro Sub-15 e Sub-17 foi adiado para amanhã. As provas de atletismo, também domínio cruzeirense mais uma vez, né? Começando pelo Campeonato Mineiro Caixa de Atletismo Adulto. O Cruzeiro participou da prova dos 5.000 metros rasos e com Gilberto Silvestre Lopes ficou com o segundo lugar. No domingo também, em Belo Horizonte, aconteceu a abertura do circuito Caixa de corrida de rua, percursos de 5 e 10 quilômetros. O campeão foi o celeste Gilmar Silvestre Lopes. O Wellington Bezerra da Silva ficou na segunda colocação. Valdir Sérgio Oliveira foi o quarto colocado, Gilberto Silvestre Lopes o quinto. No feminino, Marcela Cristina Gomes ficou em terceiro lugar, né, também destacando a participação das mulheres no atletismo cruzeirense. Em Salvador, na Six Golden Run, prova de 28 quilômetros, o Cruzeiro venceu com José Márcio Leão da Silva. Gilmar Oliveira foi o quarto colocado. No feminino, Graciete Moreira foi a quarta colocada também. Miriam Franco chegou no quinto lugar. Em Patos de Minas, oitava corrida do milho, 10 quilômetros, Ivamar de Oliveira foi o tricampeão da prova. Além disso, no interior de Pernambuco, onde aconteceu a corrida da emancipação política da cidade de Capixuma, nos 5 quilômetros o campeão foi o cruzeirense Cícero Vieira e o segundo lugar ficou com Jair José da Silva. Na prova de 10 quilômetros, outra dobradinha do Cruzeiro, John Lennon, também tem John Lennon no atletismo, hein? Foi o grande campeão e no segundo lugar ficou o Marco Antônio, né? Então o Cruzeiro com muitas conquistas no atletismo. Pra galera que gosta das festas no Clube Social do Cruzeiro, vem aí a 32ª edição do Churrascão do Cruzeiro. O famoso evento acontece no próximo dia 27, a partir das 20 horas, tem venda virtual. Mais informações a gente encontra no site oficial do Cruzeiro, com o show da Elba Ramalho, né? Muito bacana esse evento também. A gente já falou aqui do título do primeiro quadrangular Sub-20 de São João del Rei, né, na decisão contra o Atlético Mineiro. A classificação do Sada Cruzeiro Futebol Americano, a semifinal da Copa Minas, depois de vencer o Betim Bulldogs por 109-0. Né? O Sada Cruzeiro fica agora aguardando, né, a definição da outra chave, né, quem será o segundo colocado entre Uberaba Zebus e Araxá Red Wolves, para poder conhecer o seu rival na semifinal da competição. O Sub-14 goleou na final de semana e alcançou as quartas de final da Copa Dadazinho, né, torneio estadual, ainda na etapa estadual. A vitória foi por 7-0 contra o Inter Brasil, gols de Wesley 2 vezes, Ricardinho, Paulo, Caio, Henrique e Alexiel. E já falamos também aqui que o Cruzeiro acertou com o Palmeiras a troca de Rafael Marques por Mike. Vamos agora ouvir o Felipe Fraga, então, falando um pouco de Sada Cruzeiro e Betim Bulldogs no futebol americano. Guerreiros em Debate. Salve, salve, galera do Guerreiro dos Gramados. Pela primeira vez falando aqui na Rádio GDG, quem fala é Felipe Fraga. Prazer falar com você, João, apresentando aí toda a galera participando da Rádio GDG, que já é referência aí pro Cruzeiro. Eu tô vindo aqui, já falei muito em rádio, em podcast sobre o Cruzeiro, sobre o soccer do Cruzeiro, e hoje eu tô falando sobre o futebol americano. Sempre que possível eu vou estar aqui dando notícias a respeito do maior de Minas na bola oval. Bom, galera, o Cruzeiro fechou essa parceria junto com o Grupo Sada, com BH Eagles Futebol Americano, time que começou em 2014
em iniciativa da Igreja Batista Getsemane, e tá dando reforço aí pra molecada, fazendo o time com o objetivo de ser o maior time de futebol americano do Brasil, e os resultados já são visíveis. O time estreou como Cruzeiro é um amistoso contra o Paraíso Marnes, vitória tranquila, 50-0 no jogo até de teste de elenco. Depois da segunda partida já oficial contra o Juiz de Fora Imperadores na Arena Independência, o campo do América lá no Puxadinho do Horto. Vitória também do Cruzeiro em cima do Juiz de Fora Imperadores, que qualificou o time para a primeira posição do seu grupo na Copa Minas, que está disputando aí o torneio organizado pela Federação Mineira de Futebol Americano. Pela segunda rodada, o grupo são 2 grupos de 3 equipes, sendo que os 2 primeiros qualificam-se para a semifinal. O Cruzeiro tinha que pelo menos empatar para garantir a primeira colocação do grupo. E na hora que pegou o Betim Bulldogs, o Cruzeiro deitou e fez 109-0, recorde nacional de futebol americano, placar mais elástico já feito em uma partida oficial para uma equipe brasileira. Foi lá no Sesc Venda Nova, eu compareci e tinha um bom público, a torcida estava presente, galera trajada com os uniformes do Cruzeiro, tanto do soccer quanto do futebol americano. Vou falar soccer porque ficar falando futebol vai ficar meio confuso. Pois então, tinha um bom público, o pessoal estava adquirindo inclusive os uniformes do Cruzeiro futebol americano, e o jogo começou por volta das 18h30, 18h30 e pouco, porque estava aguardando a transmissão funcionar. Foi assim, o time já começou dando tudo certo. Começou com um kickoff do Protásio, mentira, vou até me corrigir. O kickoff do Protásio foi errado, mas logo em seguida foi o Betim que começou a errar nos snaps, cometeram logo na saída de bola erro capital, e o Cruzeiro aproveitou e com 5 minutos de jogo já vencia por 23-0. Foi uma indecência, foram 3 touchdowns seguidos do Cruzeiro, que acabou tomando conta do jogo desde o início. Eu fui anotando, fazendo anotações, eu estava sem telefone, fui fazendo anotações para poder guardar o melhor do jogo. Chegou em determinado momento, ainda no segundo quarto, ainda no primeiro tempo de jogo, que eu perdi a paciência totalmente e deixei por conta das anotações mais rasas do que acontecia no jogo. De qualquer forma, o time do Cruzeiro terminou a primeira etapa com uma vantagem larguíssima de 65-0 ao final do primeiro tempo, do segundo quarto, mostrando o potencial da equipe, que não errava. Simplesmente o Cruzeiro não precisava de um segundo down, de uma segunda descida para obter seu touchdown, obter sua pontuação, obter seu safety. E foi não deixando o Betim tomar conhecimento da bola, levando ao nervosismo da equipe mandante. A equipe do Betim foi mandante na partida lá no Sesc Venda Nova. Independente disso, o Cruzeiro deslanchou e permitiu que nos 2 últimos quartos a equipe apenas controlasse, terminasse o placar. No último lance do jogo, um touchdown, confirmando o recorde aí de 109-0. Guerreiros em debate. A gente ouviu então aí o Felipe dando destaque também, e os nossos parabéns, claro, à equipe do futebol americano do Sada Cruzeiro. Antes de passar aqui para o resultado das enquetes, eu já vou começar as minhas despedidas aqui. Eu quero ouvir também agora do Vander, né? O Felipe, a gente acabou até cortando o áudio aqui, ele narrar jogada a jogada, foram, né, tem que ver a contagem aqui de quantos touchdowns, né? Um massacre do Sada Cruzeiro, na maior goleada, digamos assim, da história do futebol americano brasileiro. Vander, eu vou agora passar então a palavra para você se despedir e agradecer mais uma vez a sua participação. É sempre um prazer, meu caro. Lembrando também, você está acompanhando aí o nosso parceiro Contagem Towers, que foi derrotado, infelizmente, as 2 partidas dessa semana em Joinville e acabou deixando a liderança da Liga Ouro, né, buscando o acesso à NBB. Faltam 2 jogos para o Contagem Towers, não são essa semana, e o mais legal, serão no ginásio do Riacho, né, a convite do Medioli, aí quem sabe pintando uma parceria, a gente fica aí na torcida também para isso. Eu abro espaço então, Mané, para sua despedida, para o seu boa noite, seu palpite para Cruzeiro Esporte, e agradeço mais uma vez o nosso debate. Até a próxima, meu caro. João, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes aí, obrigado Sidney João, obrigado Paulo Costa, obrigado a oportunidade que o Portal Guerreiro dos Gramados tem me dado
de participar na rádio, de fazer a transmissão, de narrar os jogos do Guerreiro dos Gramados. Vamos fazer, né, mais 2 jogos aí do Contagem Towers, dessa vez em Contagem mesmo, no ginásio poliesportivo do Riacho, o ginásio que é a casa do Sada Cruzeiro. O Contagem Towers joga no dia 26, no dia 28, vai fazer uma promoção de ingressos aí para a torcida cruzeirense aí lotar o ginásio. É a torcida cruzeirense que abraçou a causa do Contagem Towers e tá apoiando o time, né? É uma galera muito boa aí que é cruzeirense e gosta muito de basquete, então eu tenho certeza que muita gente vai estar empenhado em torcer para o maior time de Minas, o maior time de vôlei do planeta também no basquete. Espero que a Contagem consiga passar aí, disputar até as semifinais aí, com muito empenho, muita dedicação para poder sair vencedor. João, só lembrando aqui que o time do Cruzeiro é muito forte. O Cruzeiro tem 2 bons goleiros, tem 3 bons zagueiros de alto rendimento. O Cruzeiro tem o Ezequiel, que é um bom lateral direito, tem o Diogo Barbosa, que vem numa crescente muito boa. Se continuar apresentando esse futebol rapidinho, vai ser vendido para a Europa, porque está jogando muito. É um lateral rápido, característica de produção realmente europeia. O Henrique Hudson tão bem no meio campo. Acho que o Ariel tem uma qualidade no passe melhor que o Henrique, mas o Hudson e o Henrique acertaram o meio de campo cruzeirense. O Rafinha é muito comprometido com o elenco. A Arrascaeta, a habilidade é nata dele, cresceu muito nesses 2 últimos anos, pegou a característica do futebol brasileiro e está muito bem. O Abel é matador dentro da área e é difícil um centroavante no Brasil atuar como ele. Acho que o Cruzeiro tem muito a crescer no Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, se vencer o Sport, vai brigar na ponta, vai continuar brigando na ponta do Campeonato Brasileiro. Lembrando que temos aí mais 37 rodadas pela frente. E o brasileiro é todo dia uma batalha diferente e são 38 finais. O Cruzeiro só venceu a primeira. Temos muito pela frente. Se vamos brigar pelo título, eu não sei, mas temos time para poder chegar competitivos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Podemos passar de fase aí, então temos que nos dedicar. E o Portal Guerreiro dos Gramados, acho que é o Sidney, fez uma enquete aí perguntando o que precisava mudar no jogo de ontem. Eu acho que a torcida cruzeirense precisa apoiar mais, independente dos resultados que o time abocanhou durante o ano. A torcida cruzeirense ela tem que ser presente, independente dos resultados do time. Críticas vão acontecer sempre, mas a gente tem que apoiar nosso time, porque ele é quem nós somos que representamos os jogadores. Somos nós a força do elenco. Eu acho que a gente tem sim que apoiar, dar força, empurrar a plenos pulmões, como fizemos em várias oportunidades. E todas as vezes que a torcida esteve fechada com o time, nós conquistamos títulos. Então, torcedor, precisamos apoiar mais uma vez. Eu queria mandar um abraço aqui para a galera que está comentando com a gente aqui, a galera tem um link que sempre participa aqui com o Guerreiro dos Gramados. Queria mandar um abraço aqui para a galera do Cruzeiro Total, o Cartola GDT, né, que é galera do Twitter aí. Um abraço ao Pablito, sempre participa conosco aqui no Portal Guerreiro dos Gramados, ao Info Cruzeiro e o Cruzeiro Simborá tem também, que a galera tá até cobrando aqui. Até eu comecei a falar aqui, o pessoal até falou, não, você não vai falar da gente aqui não. Cruzeirenses fanáticos aqui que sempre estão dando um apoio aqui pra galera do Guerreiro dos Gramados. Então, obrigado de coração. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Valeu, Vander, boa noite mais uma vez. E vamos então ao resultado das enquetes, né? Subindo aqui. Eu acabei fechando o resultado das enquetes aqui. Sidney, enquanto eu for abrindo aqui de novo, depois eu vou para as enquetes então. Vai se despedindo também. Agradeço mais uma vez
a você pela participação. É sempre um prazer também debater com você, meu caro. E claro, seu palpite para essa semana de preparação aí para Cruzeiro e Sport. Boa noite. Boa noite, João. Olha só porque eu ia cornetar as enquetes. Mas eu vou tentar cornetar alguma aqui. Corneta aí, ué. E... Não, senão eu ia passar os resultados todos e aí é sacanagem. Mas aqui, só para esclarecer alguns detalhes aí, né? Igual a gente comentou aí do Estado Cruzeiro no futebol americano, na verdade não foi a maior da história do futebol americano no Brasil, né? Infelizmente, por 10 pontos, a gente não quebrou esse, né? Atualmente, o time do Corinthians ganhou do Grave Diggers, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ganhou por 118-0. Então, por 10 pontinhos aí, a gente não quebrou o recorde. E só de curiosidade, o recorde mundial é do GO 222-0, que aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Mas voltei para o futebol. O jogo contra o Sport vai ser um jogo difícil, né, para variar um pouquinho. Todo jogo aí é difícil, mas o Cruzeiro tem plenas condições de controlar a partida. Inclusive, eu acredito que vai controlar. Eu não acho que a gente vai ter algum sufoco. Já tem vários jogos que o Cruzeiro não fica naqueles, igual alguns anteriores, que chegava aos 15 minutos finais, começar a passar aquele sufoco danado. Eu acho que não vai ser o caso. A gente conseguiu controlar bem o time de São Paulo, que é um time muito bom. A torcida aí, a mídia tá criando uma crise aí que é treinador novato, mas a gente olhando friamente dá para o time tá muito bom e o pessoal esquece de ver o mérito de quem tá do outro lado, né? Então, igual o pessoal fala, porque São Paulo tá ruim, mas esquece que tem o mérito do Cruzeiro em saber anular bem as peças, né? E esse último jogo foram uns 2 ou 3 lances só de perigo, né? Eu acho. Então o Cruzeiro não jogou bem, né? Assim, que a gente espera, com aquela movimentação toda, né? Aquela técnica, né? Pressionando o tempo todo, mas o time jogo fez o gol, né, naquela jogada esperta lá do Henrique, e o mais importante não sofreu pressão do rival, né? O Mano falou bem na coletiva que o jogo bem melhor que o jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, e então isso já está mostrando que, apesar desse futebol fraco aí, o time está evoluindo, né? E tem que manter a concentração o tempo todo para não deixar os criarem chance. Então, controlando bem a partida, é meio caminho andado. E já me prolonguei demais e gostaria de mandar um abraço aí também pro galera do Twitter aí, esse pessoal, gente boa aí, o grupo do Cruzeiro Povo, Info Cruzeiro também, são vários grupos, né, Maior de Minas, e também mandar um abraço aí pros parceiros nossos aí do Cartola Mix, né, que a gente fechou a parceria aí, tem os cartoleiros de plantão, né, pessoal que joga pra valer isso aí. Eu jogo só brincando mesmo pra escalar, só pra dar um azar neles lá, porque eu não tenho sorte nos jogos. Mas mandar um abraço lá pro pessoal, né, pro Felipe, pra Jéssica aí, que são parceiro nosso aí, e um abraço principalmente aí para toda a China Azul que acompanhou com a gente o programa e ajudou a fazer o programa com a gente pelos comentários e votando nas enquetes que o João vai passar os resultados daqui a pouquinho. Então, um abraço a todos, tamo junto sempre. Valeu, Sidney. Então vamos lá ao resultado das enquetes. Então a primeira delas, quem nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo? 54% nota 4, segundo tempo 47% nota 4, a nota 7 subiu um pouquinho, 43%. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o São Paulo? 35% o Alisson, outro 27%, o Ávila foi com 24%, o Henrique 14%. O Alisson não foi unanimidade, né? Bom que se diga isso, né? Um terço dos votos aqui. O Vander votou em qualquer coisa aqui, né? O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, não manteve 53%, a torcida não ficou satisfeita, né, no geral, com a atuação do Cruzeiro, mesmo com a vitória. Qual a sua expectativa quanto ao time no Brasileirão? Libertadores, 51%, título 24% e meio de tabela 23%. Pouca gente pessimista, né? Mas também
título parece ousado demais nesse momento para a grande maioria. Você aprovou a titularidade de Fábio e Dedé, sim, a de ambos, 63%, e você aprovou a troca de Mike pelo Rafael Marques, 74%, dizendo que aprovaram. Então a maioria aprovando aí essa negociação do Cruzeiro. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã, radio.guerreirosdosgramados.com.br, vai estar disponível aí a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os programas desde o início da temporada 2016, a gente está trabalhando no resgate do acervo aí. O Vanner pedindo para eu mandar ainda um abraço para Débora e para Flávia Grazielli, que estão interagindo com a gente aqui pelo Twitter. Um grande abraço também para as meninas aí interagindo com a gente. E eu lembro que durante a semana tem colunas, tem amanhã a live com o Fábio Veloso, né, no Facebook, tem coluna pré-jogo antes das partidas, tem o pós-jogo, tem o do Álvaro analisando a partida de ontem, muita coisa que você encontra também na Guerreiro dos Gramados. Eu me despeço por aqui, então, convidando você a seguir acompanhando todo o nosso conteúdo e a prestigiar o Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira, pessoal. Guerreiros em Debate.